Geminas TV. Oferecimento. Deu a louca na Real. Peças para motores diesel com 25% mais em conta que a concorrência. www.realretifica.com. Gás e Água Bandeirantes. Preço especial de portaria. Disque entregas 35520111. Estética avançada Carol Santos. Conheça o método de emagrecimento 5S. Os 5 segredos para o emagrecimento rápido e saudável. Monster Burger. Conheça a nova hamburgueria de Guaxupé. Nas últimas semanas, na cidade de Muzambinho, vários menores foram apreendidos. São menores envolvidos em crimes na cidade. 2 deles da cidade de Alfenas foram apreendidos e teve a determinação do juiz de internação por 45 dias. E na última semana, um outro menor da cidade de Guaxupé, o Bebê, que também realizou assaltos e vários crimes aqui na cidade de Muzambinho, também teve a sua internação decretada por 45 dias, a pedido do delegado Dr. Adnan, e o juiz acatou o pedido e fez então a apreensão desses menores por 45 dias. Nós vamos ver a entrevista com o juiz que fez o pedido de internação. Veja a entrevista na íntegra, completa, com o juiz. Bom, doutor Flávio, a gente está acompanhando a situação também dos menores infratores aqui na cidade de Muzambinho. Recentemente o senhor pediu a apreensão de menor que é de Guaxupé, que cometeu o crime aqui na cidade, e a gente vê uma certa dificuldade em outros locais com relação a essa atitude por parte dos magistrados. Por que o senhor fez todo esse processo e pediu a internação desse menor? Na verdade, nós tivemos um pedido da autoridade policial, doutor Adnan, que é o nosso delegado de Muzambinho, da comarca de Muzambinho, em que houve o pedido de internação provisória. A partir do momento em que eu examinei esse caso específico e estavam preenchidos todos os requisitos do ECA com relação à gravidade, porque o fato se tratava de violência, mediante violência grave contra a pessoa, então, entre esses requisitos, mais os indícios da autoria e da materialidade, me convenceram a decretar a internação desse menor, enfim, para que nós pudéssemos apurar com ele internado, até por questão de garantia da ordem pública à sociedade. Bom, e doutor Flávio, aqui na cidade de Muzambinho, vocês não encontram dificuldades com relação a já pedir essa internação, já conseguir local adequado na cadeia para tentar também uma vaga no sistema em Belo Horizonte? Esse trabalho não vem só do magistrado, tem uma parceria também com o Ministério Público e a Polícia Civil de Muzambinho. Na verdade, nós enfrentamos, todos os magistrados, não só de Minas Gerais, mas do Brasil, enfrentam uma barreira muito grande em cima do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde que nós temos uma autorização para determinar a internação de menores infratores, desde que preenchidos os requisitos legais para a custódia cautelar, até 45 dias. Mas nós temos que todas as unidades, a princípio, o Executivo tinha que fornecer para cada comarca um local adequado ao Estatuto para cumprir esses 45 dias. Ocorre que nós não temos esses locais em todas as comarcas, não só em Minas Gerais, mas como o Brasil todo. O que ocorre? Aí nós temos uma segunda barreira que diz respeito que nessas hipóteses nós podemos manter esses menores em cárcere na cadeia pública local até no máximo em 5 dias, de forma justificada. Se nós excedermos esse prazo, há uma responsabilidade inclusive do magistrado que excede esses prazos, para que, caso não consiga essas vagas, tem que colocar em liberdade. Mas eu defendo isso, não é de hoje, eu defendo que essa liberdade ela só se dá quando eu tenho motivos para soltá-lo. Mas se eu tenho motivos para manter o cárcere ainda de internação, essa internação deve ser mantida para resguardar a sociedade nesse sentido. E em Muzambinho, nós sempre trabalhamos não só com o Ministério Público, que nos acompanha nessa posição, mas também com relação ao delegado, porque a gente faz com que hajam
procedimentos céleres com relação à apuração desse processo e que tão logo vem esse processo para a Justiça, aí o ato infracional passa para o Ministério Público. Caso ele se convença de que é caso de representação, ele já faz a representação. Então nós conseguimos julgar em todos os casos de internação em menos de 45 dias, entre a apreensão do menor até a sentença de primeiro grau, a gente consegue. Porque a partir daí, encerrando a instrução criminal, não existe mais o constrangimento, que é essa barreira que discute-se na jurisprudência e alguns colegas entendem que deve soltar em 5 dias. Simplesmente, eu entendo que isso não compete, tem que ser de forma motivada para que eu possa soltar, sob pena de nós colocarmos em risco a ordem pública, que é a garantia de todos, né? Muzambinho hoje tem quantos menores com pedidos de internação e quantos internados? Eu não tenho certeza absoluta, mas parece que nós estamos com 4 menores apreendidos e tem mais pedidos para mais 2 internações por conta do reconhecimento das vítimas nos últimos assaltos que nós tivemos na comarca. Algum deles já foi transferido para outra cidade ou ainda estão aqui? Não, todos estão aqui porque a gente, infelizmente, ainda nós não conseguimos vaga no sistema. A nossa dificuldade nesse sentido, primeiro porque nós estamos a 450 quilômetros de Belo Horizonte, e todas as nossas internações que a gente consegue transferir esses menores, eles vão para Belo Horizonte. Então, assim, nós enfrentamos uma grande dificuldade nesse sentido, então a gente, infelizmente, tem que se virar com o que a gente tem. E essa incidência, no caso de menores de Guaxupé vindo atuar aqui em Muzambinho, é constante? É constante, inclusive nos últimos eventos que nós tivemos aqui, foram constatados, inclusive um dos menores que nós apreendemos era de origem de Guaxupé e que por sua vez migrou para cá, né? Então isso é uma coisa que acontece. Agora eu costumo falar, não porque eu tenho reprimenda mais agressiva nesse sentido, mas a gente aqui procura fazer a coisa com que aconteça para que esses menores não voltem a praticar os delitos, né? Os atos infracionais, perdão, dentro da nossa comarca. Bom, doutor Flávio, o senhor até falou dessa repressão com essas atitudes de já pedir a internação deles no prazo de 5 dias. O senhor acredita que também acaba espantando muito dessa criminalidade, uma vez que eles saem de outras cidades e vêm para Muzambinho, e isso acaba coibindo também a ação desses menores aqui em Muzambinho? Com certeza. Eu tive recentemente um assalto aos Correios daqui, em que todos os autores do crime, né, até então, nós acabamos reconhecendo apenas menores, porque o adulto acabou fugindo. Então, acabou ficando um processo estritamente por representação pelo ECA. Após isso, a gente foi avaliar, durante o interrogatório desses menores, o motivo pelo qual a migração para cá. Justamente por quê? Porque aqui eles acham que é uma cidade menor, que no caso eles eram oriundos de Alfenas, se tornaria mais fácil para eles. E os dois me relataram que nunca mais pretenderiam voltar nesse sentido, pelo fato de que lá isso não acontecia, ou seja, eles sempre mantinham-se em liberdade, né? Então, quer dizer, isso não é uma crítica a Alfenas, não é, inclusive durante o meu plantão eu já tive problemas com algumas autoridades que não cumprem a minha ordem de internação, justamente porque os meus colegas nessas comarcas determinam que não haja a apreensão de menores. Então nós temos hoje vivendo, todo mundo sabe, a mídia está aí para dizer, nós estamos vivendo uma guerra, o Poder Judiciário está vivendo uma guerra com outras instituições. E aí eu acho que cada magistrado tem a sua consciência, deve agir com o seu livre convencimento motivado. Entretanto, aqui na minha comarca, eu ajo dessa forma porque assim eu entendo. Até porque o próprio Estatuto da Infância e da Juventude, ela me permite que, desde que haja a justificação dos meus atos, tudo é legal. Do contrário, então, nós teríamos que colocar nessa vala aí até o governador que não cumpre as minhas ordens de me conceder a vaga. Então, se tiver que punir, começa-se pelo governador do estado. Essa é a minha posição. Bom, doutor Flávio, o senhor como juiz, qual que é a sua opinião, qual seria a alternativa para a gente minimizar esse número de menores envolvidos com a criminalidade aqui na nossa região? Existe isso, assim, ó, as pessoas técnicas que atuam nessa área sempre falam em prevenção, né?
Então, quer dizer, o primeiro fato seria isso, mas isso é um histórico muito longo, eu acho que é uma alternativa que você usa com a finalidade de tapar o sol com a peneira. Na verdade, nós temos que repensar, se for dessa maneira, desde o nascimento, quando está na pré-escola lá, que é a educação, até nós chegarmos. Isso é um discurso pífio, é um discurso que não leva a nada. O nosso problema é atual, é hoje. Então, como que nós vamos resolver isso? Eu acho que, e eu faço isso, eu acho que a municipalização, ou seja, as entidades que estão envolvidas com isso, o Ministério Público, o delegado e os conselhos, que são o Conselho da Comunidade, o Conselho de Segurança Pública do município, tem que se empenhar para quê? Para adequar, que nem eu faço aqui, adequar a unidade para que possa atender esses menores até a gente conseguir. Porque se eu tiver, vejam só, se eu tiver um modelo adequado para receber esses menores, ainda que não da forma que deve ser restritamente pelo Estatuto, eu posso manter esses menores presos por 45 dias sem nenhum tipo de constrangimento. Então, é nesse sentido. Vocês viram a determinação do juiz desses 3 menores e, segundo ele, parece que será feito ou já foi feito o pedido para outros 2 menores. Então, a cidade de Muzambinho não está dando trégua aos menores. Nós vamos ver também a entrevista com o delegado Dr. Adnan. Vamos ver o que ele fala a respeito deste assunto. Bom, doutora Adnan, isso acaba sendo decisivo para o trabalho da Polícia Civil em Muzambinho? É decisivo e fundamental, né? Serve de um estímulo para a polícia, para os policiais, enfim, uma sociedade de uma maneira geral. Porque à medida que nós temos o respaldo do Poder Judiciário e do Ministério Público, fica mais fácil o trabalho, tanto na identificação dos autores, no caso adolescentes, como depois na consequente apreensão, né? A gente pede apreensão em casos que realmente repercutem, sobretudo são assaltos, são adolescentes reincidentes, são adolescentes realmente enveredados no crime, que não há outra alternativa senão a apreensão. E aí a gente conta com a sensibilidade, enfim, com o respaldo do Poder Judiciário, do Ministério Público, que aqui em Muzambinho realmente tem acontecendo, e nós estamos aí com 4 adolescentes apreendidos. Quer sim, quer não, os índices de criminalidade aqui, sobretudo de crimes violentos, notadamente assaltos, caiu a partir da prisão das últimas apreensões que realizamos com adolescentes. Portanto, é fundamental essa integração, essa participação, sensibilidade aí do Poder Judiciário e do Ministério Público. Bom, e doutora Adnan, com relação à apreensão desses menores, eles estão lá na cadeia e isso prova que é possível, independente de ter ou não um centro especializado em menores, é possível realmente manter esses menores infratores presos por 45 dias. Sim, eles estão na cadeia pública, obviamente resguardados os direitos e as garantias peculiares de adolescentes que estão separados, numa cela em separado, internados provisoriamente por 45 dias por determinação judicial. Então eles estão segregados, né, até uma eventual condenação ou liberdade, enfim, ou liberação, né, enfim, estão separados. A gente tem bastante cuidado com os adolescentes, mas sim, nós estamos trabalhando, repito, essa sensibilidade, essa integração, comprometimento aqui que nós temos com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, facilita demais o nosso trabalho, colabora e reflete sensivelmente aí no sentimento de um pouco mais de segurança na sociedade. Doutora Adnan, a gente tem uma situação aqui em Guaxupé que a polícia encontra dificuldades para manter esses jovens presos. O senhor acredita que até isso também seja um reflexo da criminalidade lá em Muzambinho, uma vez que a maioria dos adolescentes e também dos adultos que cometem crimes em Muzambinho são daqui de Guaxupé e da cidade de Alfenas? A gente nós constatamos que realmente vários adolescentes, não só adolescentes, mas digo em sua maioria, são oriundos de Guaxupé. Eles vão para Muzambinho decididos a praticarem crimes. Nós temos ainda em apuração outros assaltos, inclusive a casa de um advogado, que nós já temos suspeitos, e todos, sem exceção, dos 4 autores, são de Guaxupé. Então o que a gente percebe realmente que são delinquentes, aí, são jovens que em sua maioria são forasteiros, vindo de Guaxupé,
e não só de Guaxupé, mas também em Alfenas. Nós estamos com 2 adolescentes apreendidos de Alfenas. Só para vocês terem uma ideia, esses 2 adolescentes, eles praticaram numa mesma noite 2 assaltos. Eles assaltaram uma casa, bateram, agrediram. Eles assaltaram uma idosa, né? O filho tentou interferir, foi agredido com uma coronhada na cabeça. Não contentes, eles procuraram qualquer comércio na cidade, enfim, bastando a conveniência, entraram no comércio, agrediram também, trancaram os comerciantes no banheiro e assaltaram. E quando a Polícia Militar, numa felicidade bastante grande, também nós temos essa integração com a Polícia Militar em Muzambinho, conseguiu capturá-los e apreendê-los. Isso demonstra o quão ousados e desafiadores eles estão. Então, realmente, nós chegamos numa situação à beira do caos. Se nós definitivamente não tomarmos as rédeas, nós não conseguimos controlá-los. E aqui, como eu digo, em Muzambinho, nós temos a felicidade, sensibilidade de trabalhar com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, com a Polícia Militar, nesse embate, nesse combate com a criminalidade, contando, infelizmente, com a participação dos adolescentes aí. Doutora Dinan, com relação aí aos assaltos menores, foi para Muzambinho ou maior, cometeu o crime, vocês irão pedir a internação? Sem sombra de dúvidas. É bom que a audiência de vocês aqui fiquem sabendo, os menores indo para Muzambinho, nós somos implacáveis. Identificados os menores, nós vamos pedir a internação e vão permanecer presos caso o Poder Judiciário e o Ministério Público assim entenderem. Nós estamos com 4 adolescentes. Estão custodiados, internados provisoriamente por 45 dias. E assim que acontecer, adolescentes ou principalmente adultos identificados, a gente conseguir localizar, nós vamos pedir a internação. Atualmente não tem nenhum adolescente infrator nesses casos graves que esteja solto em Muzambinho. Nós temos, como eu digo, nós temos suspeitas, sobretudo um assalto à casa de um advogado, que por coincidência é de Guaxupé, é um adolescente também. Ainda não posso, obviamente, revelar nomes, mas, enfim, nós estamos trabalhando na apuração, na lapidação dos dados, das informações e na produção de provas. Tão logo tivermos provas suficientes e provas definitivas da participação realmente desse adolescente, nós vamos pedir internação. Vocês viram a entrevista do delegado e do juiz falando a respeito desses menores e esperamos aí que as autoridades em Guaxupé também consigam alguma coisa, alguma prisão, né, apreensão desses menores e internação deles também. Vamos aguardar aí os resultados, porque a população de Guaxupé, a cidade de Guaxupé, está amedrontada e aterrorizada. Geminas TV, clique e assista.